Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a classe gramatical advérbio. Para que servem os advérbios? Os advérbios são palavras que vão modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Eles se flexionam em grau comparativo e superlativo e se dividem em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, instrumento, entre outros. Então, é uma série de classificação, né, que podemos falar que vai depender da circunstância que ele vai expressar numa frase. Então, por exemplo, o advérbio de modo, né, de que maneira, né, de que modo, bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, e grande parte das palavras que terminam em mente, tristemente, calmamente, felizmente, dentre outros. Então, exemplos, né? Fui bem na prova, né? De que modo, de que maneira? Fui bem na prova. Estava andando depressa por causa da chuva, né? A maneira, o modo, né, que eu estava andando. Intensidade, muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, né? Exemplos. Comeu demasiado naquele almoço, né? Então, com que intensidade, né? Comeu muito. Ela gosta bastante dele. Né? Com que intensidade ela gosta dele? Bastante, né? Então, esses advérbios marcam a intensidade. Depois, lugar, aí, aqui, acolá, lá, adiante, abaixo, né? Entre outros aí. Exemplos. Minha casa é ali. O livro está onde, né? Embaixo da mesa. Então, lugar, né? Sempre onde, ali, atrás, além, a quem, longe, perto, e aí vai, né? Tempo, quando, né? Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, né? E aí vai. Né? Os exemplos. Ontem estivemos numa reunião de trabalho, né? Quando esse advérbio vai marcar aí o tempo. Sempre estamos juntos, certo? Então, esse advérbio marcando o tempo. Depois, negação. Esses são poucos, né? Não, nem, tampouco, nunca, jamais, né? Exemplos, né? Jamais reatarei meu namoro com ele. Que pena, né? Não saiu de casa naquela tarde, né? Então, o advérbio que vai marcar, né, uma ideia de negação. Afirmação. Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente, né? Entre outros. Exemplos. Certamente passearemos nesse domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário, né? Então está marcando aí uma afirmação. Dúvida, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. Exemplos, provavelmente irei ao banco, né? Então dá uma ideia de dúvida para a gente, né? Quiçá chova hoje. Está precisando chover mesmo. Então, referente às flexões, né, dos advérbios, eles são considerados palavras invariáveis, né? Então, ou seja, elas não mudam, pois não sofrem flexão de número, né? Então não temos advérbios no plural, no singular, e o gênero, né, masculino ou feminino. Então não tem essa variação. No entanto, eles são flexionados no comparativo e no superlativo. Então, no comparativo, o advérbio vai caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade, né? Então, quando a gente fala da igualdade, é formado por tão mais o advérbio mais quanto, ou como, né? Então, por exemplo, Joaquim fala tão baixo quanto Pedro, né? Então, está dando uma ideia de igualdade. Depois, inferioridade. Então, é formado por menos, mais o uso do advérbio, mais o que ou do que. Por exemplo, né, minha casa é menos perto que a casa de Silvia. Né? Então, dá essa ideia de inferioridade. Depois, superioridade, formado por mais, depois o advérbio e o que ou do que. Ana anda mais depressa que Carolina. Então, dá a ideia de que Ana, né, tem essa superioridade em relação a Carolina. Depois, o superlativo, o advérbio pode ser analítico, quando acompanhado de outro advérbio. Isabel fala muito baixo, né? Então, temos dois advérbios aí. E o sintético, que é formado pelo sufixo íssimo. Por exemplo, Isabel fala baixíssimo. Tá? Então, superlativo, analítico e sintético. E, por último, né, curiosidades, os advérbios tem advérbios que exprimem exclusão, né, só, somente, salvo, exclusivamente, apenas, e inclusão, também, inclusivamente, ainda, mesmo, até. E ordem, ultimamente, depois, primeiramente.
Os advérbios interrogativos são utilizados nas interrogações diretas e indiretas relacionados com as circunstâncias de modo, tempo, lugar e causa. São eles, advérbios interrogativos. Quando, como, onde, aonde, donde e por quê. E por último, temos as locuções adverbiais, são duas ou mais palavras que exercem a função de um advérbio. Por exemplo, às pressas, passo a passo, de longe, hoje em dia, de vez em quando, à noite, às escuras, às avessas, né? Então, uma série de locuções adverbiais. Certo, pessoal? Então, essa é a classe gramatical advérbio. Espero que tenham entendido um pouco mais o assunto. Bons estudos, cuidem-se, um abraço, até mais. Tchau, tchau.